Coletiva de Fernando Diniz. Vamos ver o que o treinador falou após a vitória. Foi empate a vitória lá em Fortaleza, onde sabidamente o Fluminense não jogou bem. Vamos ouvir as palavras do treinador. Vambora. Aí, podíamos... O áudio não tá aquela maravilha, né? Podemos, Rafa? Diniz, boa noite. Boa noite. Queria que você analisasse a atuação do Fluminense num jogo em que talvez o Fortaleza tenha criado mais chances, mas o Fluminense saiu com o mais importante, que foi a vitória. Como você analisa a atuação do seu time, do que você trabalhou com eles para esse jogo? Só hoje, como outros jogos, o que o Fluminense está fazendo, eu cheguei a resgatar de uma maneira cada vez mais forte aquilo que teve no Campeonato Carioca, principalmente no jogo da final. Eu falei isso em outras ocasiões. Jogar aqui... Realmente, eu ia citar isso mesmo. O Diniz já falou isso várias vezes, até meio repetitivo, né? E com a logística que a gente teve que fazer, um jogo super pesado, lá na quinta-feira, se recuperar para vir aqui enfrentar calor, campo pesado, estado do gramado péssimo, o time ele se comportou de maneira excelente naquilo que eles poderiam fazer. Nossa ideia era marcar o Fortaleza, não só o Fortaleza, como os outros times, um pouco mais alto, ou bem mais alto. Mas quando a marcação não encaixa, e não encaixa pela falta de hábito, pela falta de treino. Era um time que era acostumado a jogar de uma outra forma, e ao não encaixar a marcação do jeito que a gente queria, o Fortaleza acaba empurrando a gente para trás, e o time, inteligentemente, foi mais para trás ainda do que o Fortaleza gostaria. Então ficou uma carência muito grande de espaço. Se você vê o que aconteceu no jogo, teve esse volume de chegadas de linha de fundo, de escanteio, mas de chances claras de gol. É muito parecido. Muito parecido o número das duas? Não sei, hein? Vamos ver aqui rapidinho. Tentar lembrar aqui rapidinho quantas chances, ó. Teve o gol, beleza. Aí eles tiveram uma chance claríssima, que foi o lance lá do pênalti, é uma chance claríssima, né? Aí cada um fez um gol anulado, então até aí tá empatado. Eles têm um chute na trave, eles têm aquele erro bizarro de Marlon, uma defesaça de Fábio. Teve outra defesaça de Fábio numa cobrança de falta, cabeçada de Jussa. Aí, deixa eu ver... Teve aqui Nino travou, pô, na área, passa por Nino ali, era gol, ou Fábio pegava. Chance clara, deixa eu ver aqui. E teve uma de Luiz Henrique entrando sozinho, só que ele adianta demais, né? A bola vai na mão do goleiro. Aí deixa eu ver se tem mais aqui de lance perigoso. Teve a chance claríssima de Iago, né? Logo depois do nosso gol anulado. Teve outra claríssima do Renato Kaiser. E aí no final... Cara, não, eles tiveram mais chances. Porque no final eles têm 3, 4 chances ali seguidas pós os acréscimos. Então, não. Eles tiveram bem mais. Pelo menos até os acréscimos eles tiveram pelo menos 3 chances claras a mais. Então não faz sentido isso que o Diniz falou, não. De as chances claras serem iguais. E quando a gente tinha e conseguia trocar passe, teve algumas situações que a gente saiu com bolas limpas, jogadas bem elaboradas, a gente chegava com muito mais clareza do que o Fortaleza estava chegando. Botafogo do nada? No volume de ações que eles tiveram. Então o time soube jogar com inteligência e, sobretudo, com muita vontade, muita determinação e mereceu a vitória, que vocês sabem, poderia ser 2-0, porque, na minha opinião, um gol pessimamente anulado. Diniz, boa noite. Boa Queria noite. que você falasse também um pouquinho sobre as laterais do Fluminense. Hoje, pelo terceiro jogo, o Iago estava na lateral direita e você hoje trouxe o Marlon, né? Você poupou o Pineda, trouxe o Marlon, acho que é o primeiro jogo que ele faz como titular com você. Você tem o Cris Silva, que acabou ficando no banco. É um rodízio? Qual é o teu pensamento para as laterais? O que a gente tem visto? No princípio, antes do rodízio, é tentar botar a equipe que tem mais chance de vencer. Então eu achei que do jeito que entrou, tinha mais chance de vencer. Meu primeiro critério é esse: qual a equipe que vai ter mais chance de vencer o jogo? E eu optei por essa forma de atuar muito pouco tempo e atuar com esses jogadores. Então foi um jeito que eu achei melhor e os jogadores corresponderam. E isso nada impede que daqui a pouco os jogadores laterais voltem a jogar, mas nesse momento foi a melhor formação que eu encontrei.
Diniz, boa noite. Você falou de como o Fluminense se comportou bem defensivamente, conseguiu segurar essa pressão do Fortaleza. Dá um pause aqui rapidinho, que isso é importante porque não sei se vai ter pergunta sobre o Wellington, né? Mas isso cabe também sobre o Wellington. Pra Diniz, é o jeito mais perto dele vencer é com o Wellington hoje no meio de campo, é com esse time, o time escalado por ele. Isso dá a impressão de que o Diniz vai fazer uma coisa que eu gosto, que é de escalar o time baseado no adversário. Eu acho que você só pode escalar o seu time sem olhar o adversário se você for muito superior ao seu adversário. Não é o caso do Fluminense no Brasileirão. Mas então eu curto isso, né? Por outro lado, ele tem que olhar para todos os setores de campo nessas nesse mudanças. Momento, né? Foi a melhor formação que eu encontrei. Enfim. Diniz, boa noite. Você falou de como o Fluminense se comportou bem defensivamente, conseguiu segurar essa pressão do Fortaleza, mas ao mesmo tempo a equipe teve um pouco de dificuldade de fazer a transição, manter a bola mais no campo de ataque e chegar com mais perigo, aproveitando os espaços que o Fortaleza acabou cedendo, né? Porque veio muito para frente. Na sua opinião, o que justifica essa dificuldade do Fluminense fazer essa transição com mais qualidade, aproveitar melhor esses espaços e aproveitar também para perguntar do Nino se você já soube alguma coisa ali, se está tudo bem com ele? Obrigada. Então, do Nino eu não sei. Eu acho que o Fluminense, eu vou discordar um pouco de você de saber aproveitar os espaços. Acho que o Fluminense soube aproveitar os espaços porque fez um gol. Fez um outro gol que não estava impedido, numa jogada, uma pena, porque foi uma jogada extraordinária do Caio Paulista com o passe do Hélito. Acho que é uma coisa que dois jogadores que merecem ser exaltados aí, pelo menos depois que eu cheguei, tanto um como o outro. Na tua pergunta, assim, eu vou te responder, talvez, a pergunta, assim, o Fluminense poderia jogar de uma maneira mais plástica, os times que eu diria geralmente equilibram mais a posse, geralmente tem mais posse de bola. A gente sempre vai tentar fazer isso, e a ideia também era fazer isso. Só que a gente tem um plano B muito bem elaborado, que era saber se defender bem. E a gente saiu, e quando começou o jogo estava equilibrado, a gente estava conseguindo encaixar a marcação mais alta, e a gente fez o gol. E quando a gente faz o gol, existe uma naturalidade nos times do Brasil, talvez de maneira especial, de recuar de uma maneira meio instintiva, que eu não gosto de fazer. Então o time ficou, naquele momento, um pouco dividido entre saber se ia pressionar ou se ia se defender. E a gente, quando fica nessa situação, foi onde era mais perigoso e onde o Fortaleza ia causar mais dano pra gente. E aí a gente resolveu baixar e ficou uma situação, embora não pareça, mas ficou uma situação bastante controlada. O Fortaleza não teve muito volume, muita posse no ataque, mas chances claras, pelo volume que eles tiveram quando a gente estava marcando linha baixa, foi quase nenhuma chance. A chance que o Fortaleza teve, depois se vocês forem ver, na de bola parada, e teve talvez a chance mais clara, foi uma saída que a gente se equivocou um pouco, deu um chutão para frente, tinha um espaço muito grande na entrada da área, e o jogador, eu nem vi o lance direito, mas acho que o Fábio fez a defesa e foi um escanteio. Então a equipe... Foi essa, se eu não me engano, que ele tá falando, é a de Renato Kaiser. A da bola parada que ele falou foi a do Jussa. Teve a de bola parada também, o erro de Marlon foi de bola parada, né? Que defesaça de Fábio. A que Nino travou é uma jogada de criação deles. E a do pênalti é um contra-ataque, né? Ai, Gabriel, mas eu acho que não foi pênalti. Pô, pra mim até foi, mas o ponto não é nem esse aqui, não. O ponto aqui é que Moisés estava no mano a mano com o Wellington, se ele passasse, estava cara a cara com o goleiro. E ali foi num contra-ataque. Então acho que essa é a única exceção. Ah, não, e teve chance de criação. Também teve o chute da trave deles de criação, né? Eles pressionaram, o Fluminense pressionou marcando errado. Enfim, a entrevista pós-jogo é complicado porque o treinador esquece das coisas também, mas Diniz, acho que ele tá colocando pouca relevância em pelo menos 3 ou 4 chances que não foram dessa forma que ele citou, né? Soube se portar muito bem para vencer a partida e do jeito que dá. A gente tem que jogar de acordo com aquilo que a gente consegue no momento. Eu acho que com o tempo, com os treinamentos, a gente vai encaixando como foi contra o Atlético Paranaense. O fato de estar jogando em casa, um campo que a gente conhecia, a gente estava um pouco menos cansado naquele jogo, talvez. E a gente conseguiu fazer um jogo, desde que eu estou aqui, um jogo mais equilibrado no sentido de ter posse, de fazer a marcação mais alta e também conseguir boas finalizações. Acho que ela tinha perguntado sobre o Nino também, se você tinha alguma informação sobre Eu já falei no começo, ainda, desculpa, a gente não sabe ainda. Ele saiu do jogo, é claro que que preocupa, porque o jogador quando precisa sair do jogo com uma queixa muscular, é sempre uma coisa preocupante.
Diniz, a gente vê que você tem dois jogadores, o Natan e o Ganso, que são dois jogadores que têm muita técnica, você tem usado os dois juntos, isso veio mais com você, porque os treinadores anteriores nessa temporada não faziam isso, o Natan não vinha tendo muitas oportunidades, e agora ele está tendo com você. Hoje você resolveu tirar ele durante o jogo. Por que você fez essa mudança? O que você pensava na hora de tirar o Natan? Eu acho que de qualquer jeito a gente tinha que ter um time que soubesse se defender melhor ainda do que estava defendendo e que ganhasse mais movimento no meio do campo. E o Iago é um jogador que dá mais mobilidade. O Samuel é um jogador que conhece aqui a casa, conhece o campo, é um jogador da posição. E o Iago era para ganhar mais mobilidade no meio, porque a gente não estava conseguindo ter muita posse, então não justificava muito. Quando a gente joga com o Ganso e o Natan, podemos jogar até com mais jogadores assim. Na minha primeira passagem aqui, você vê muito bem que jogava o Danielzinho e o Ganso. E jogavam muito bem os dois. Mas é uma coisa que precisa mais treino, e pra gente jogar, a gente precisa ter mais controle do jogo, porque senão não justifica você ter dois jogadores extremamente técnicos para você ficar com linha baixa a maior parte do tempo. Que era uma coisa que eu achava que ia acabar acontecendo, e aconteceu no segundo tempo também. Então a justificativa foi essa. Diniz, queria insistir mais um pouquinho na pergunta sobre as laterais, porque vejo que tem se comentado bastante sobre isso. O pessoal lembra que na tua outra passagem você inventou o Caio Henrique de lateral e fez muito bem em ter feito isso. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você está inventando o Iago Felipe como lateral direito agora? E vou emendar uma segunda, porque senão o Daniel não vai me deixar. Vale a pena ir com força máxima para o jogo contra o Oriente Petroleiro? Ou é pensar no clássico, é pensar no que ainda tem pela frente, no desgaste dos jogadores, já que é tão difícil a sua classificação? A gente vai pensar no próximo jogo. A gente vai conversar com os jogadores, o Fluminense tem chance de classificar. Então a gente vai ver qual a estratégia que vai usar. A gente vai conversar internamente e na conversa com os jogadores também vai ajudar a definir quem vai jogar lá contra o Oriente Petroleiro. Em princípio, o Iago não tem muito a ver com aquilo que aconteceu com o Caio Henrique. O Caio Henrique foi um jogador que, na verdade, o Caio, eu vi ele jogando pelo Paraná Clube de falso 9 de 10. E foi uma contratação quase que totalmente minha, porque eu que liguei pro Caio. Os jogos que eu assisti dele, porque eu estava no Atlético Paranaense e vi alguns jogos do Paraná Clube, 2018. E o Caio era um jogador que, na minha cabeça, era muito bom, mas estava jogando fora de posição, claramente. Ele jogava de falso 9 e de camisa 10. E eu trouxe ele para jogar um pouco mais atrás. E sobrou a oportunidade de colocar ele na lateral, mas ele tinha características muito claras também de lateral. Tinha muita velocidade, era um jogador que conseguia fazer mais retorno e ir e voltar. Os números dele dos treinamentos, da capacidade física, eram sempre exuberantes. E eu fui colocando ele aos pouquinhos e ele se adaptou muito bem. Então o resto, assim, é história, né? O Iago, em princípio, eu estou colocando só porque nesse momento, pode ser que aconteça, pode. Mas não é a ideia que o Iago fique lá para sempre, mas pode acontecer. Depende de como o time se comportar e como o Iago se comportar. Professor, obrigado. Valeu, obrigado. Tá aí, essa foi a coletiva de Fernando Diniz. Acho que o principal ponto que eu acabei não comentando ainda só é o seguinte, é que o PA parte do plano B, né? Acho que foi o único ali que eu anotei aqui e não comentei no meio. Ele diz claramente que tinha um plano B, de que ele... porque aí ficou muito aquela pergunta, né? Será que o Diniz mudou e tal? Não, assim, a diferença é que ele chegou no meio do trabalho, ele tem um plano B para poder, se ele não conseguir ter posse, marcação alta e muita finalização, por exemplo, né, ter as melhores chances do jogo, ele pelo menos, então, ele conseguir jogar, ter as formas diferentes de jogar. Acho isso positivo, né, o fato dele admitir isso, não sei se das outras vezes ele não tinha um plano B ou o plano B dele não funcionava, né, mas é fato de que o plano B de Fernando Diniz, contra o Atlético Paranaense a gente viu mais dinizismo, né, e contra o União o plano B não funcionou. Vamos ver, vamos caminhando com o Fernando Diniz.